permitir estarmos aqui participando da celebração da Eucaristia. Há praticamente 2 anos, nós sempre mantendo as distâncias, não só na rua, mas também aqui nesse espaço celebrativo. E Deus, na sua bondade, nos permitiu estarmos aqui. Quantas pessoas gostariam de estar aqui presente, mas infelizmente Deus os chamou para a eternidade. E certamente essas pessoas lá na eternidade intercedendo por cada um de nós. Aqui eu não sei quantos óbitos, mas Capistrano 42 pessoas se foram. E algumas pessoas, eu diria, fiéis à igreja. Mas Deus chama o fiel e também o infiel. E por isso que nós somos agradecidos. Deus nos permitiu estarmos aqui. É mais do que um agradecimento. Quantas pessoas ainda estão sofrendo a essas consequências, mas nós também somos sinal de esperança para essas pessoas que estão marcadas por conta da pandemia. A primeira leitura de hoje nos traz o profeta Baruque. Geralmente 2 personagens que mais nós refletimos e caminhamos com ele durante esse tempo do advento, o profeta Isaías e o profeta São João Batista. Mas hoje aparece o profeta Baruque. E o profeta Baruque, ele tem este papel de levar a esperança ao povo de Israel, aquele povo que estava sendo escravizado na Babilônia. Deus reconduz esse povo a uma terra prometida. E Baruque, na sua missão de profeta, ele tem o papel de reanimar este povo, dizer que Deus permanece vivo, Deus permanece caminhando com aquele povo. E certamente que aqueles que perseveraram na fé, ouvindo a pregação dos profetas, foram o povo que saiu vitorioso. Mas aqueles que não escutaram os profetas, certamente foram os que foram derrotados. E certamente não foram poucas as pessoas. Então o profeta Baruque, ele mostra Deus vivo na caminhada do povo de Deus. Hoje também nós percebemos a presença de Deus em nosso meio. Porque se nós dizemos que temos fé, é porque nós lemos a palavra, nós meditamos a palavra, nós acreditamos naquilo que está escrito. Aliás, nós não poderíamos dizer que temos fé se nós não escutamos a palavra, se nós não meditamos a palavra. Porque a fé vem a cada um de nós por meio da escuta e da meditação da palavra de Deus. E depois, a partir da nossa inserção, a partir da nossa participação na vida da comunidade, começando também na nossa família. E assim como o povo de Israel sofreu, passou fome, passou sede, também não era diferente do povo de hoje. Naquele tempo o povo também era perseguido. Eram as autoridades políticas, religiosas, de um sentido, de outro, assim como hoje nós sofremos também as perseguições. Mas nunca perder a esperança, porque a esperança nunca decepciona ninguém, porque a esperança é sinal de quem tem fé, e quem tem fé persevera também no sofrimento. Nós precisamos perseverar no sofrimento, como o povo de Israel também perseverou no sofrimento, e por que não dizer os profetas, aqueles que foram chamados por Deus para levar a esperança aos seus filhos e filhas. Na segunda leitura de hoje, quando o apóstolo São Paulo escreve à comunidade dos filipenses, é um gesto bonito que o apóstolo sente e vê até na obrigação de agradecer aquele povo de ter acolhido com alegria o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque certamente não existiria uma alegria maior para um profeta, para um apóstolo, ter passado uma temporada numa comunidade anunciando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo
E depois de sair daquela comunidade, voltar com o tempo, então ouvi falar que aquela comunidade acolheu com alegria o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o apóstolo São Paulo, na segunda leitura, ele faz este agradecimento em forma de hino de ação de graças, agradecendo a Deus. Era como se também nós aqui, quantos catequistas, quantos catequistas ou quantos professores, você passou numa determinada comunidade há 30, 40 anos atrás, lá catequizando, ensinando, e hoje você volta à mesma comunidade e você vê aqueles seus catequizando, conduzindo aquela comunidade, catequizando que hoje são catequistas e hoje são animadores de comunidade. Alunos que você trabalhou com ele nas escolas e hoje são professores, são coordenadores de escola. Então tudo isso que é fruto da escuta e da meditação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, quando ela é acolhida com alegria, ela produz fruto na nossa vida. Por isso se diz, o alicerce da nossa fé, é exatamente a semeadura da palavra de Deus. A catequese, por exemplo, todas as paróquias nós temos a catequese, e a catequese diz sempre que a catequese é o alicerce da fé do cristão. A catequese é o alicerce de todas as pastorais. E por isso que essas pessoas perseveravam na fé, porque escutavam com o coração a palavra de Deus. Mas quantos empecilhos hoje nós encontramos que tentam tirar do coração humano aquilo que é semeado, seja pelo catequista, seja pelo animador da comunidade, seja pelo sacerdote, seja pelo bispo. Então, aquilo que você tenta semear, vem alguém lá de fora e tenta destruir. Então, isso nós escutamos, nós presenciamos isso todos os dias. Então, não ceder lugar para aquilo que é destruição para a nossa vida, mas acolher com alegria a boa notícia do Salvador da humanidade. No Evangelho de hoje aparece a figura de São João Batista. São João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, já fazendo essa transição do Antigo para o Novo Testamento. Mas São João Batista tinha esta missão árdua de preparar o povo para receber o Salvador da humanidade. E como era que João estava preparando o povo para acolher o Salvador? Primeiro, através da penitência. Que tipo de penitência hoje nós deveríamos fazer ou devemos fazer? Naquele tempo diz que São João pregava um batismo de conversão para os pecados. Conversão para os pecados. Eu cheguei aqui, estava ali o padre Guilherme atendendo o sacramento da confissão. E certamente não tem um meio mais adequado nos prepararmos para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo do que fazer uma boa confissão. Fazer a acusação dos nossos pecados para que a graça de Deus possa penetrar na minha vida e eu possa de fato renovar o dom da graça do sacramento que há na minha vida e possa ajudar o outro também a trilhar esse caminho. Mas quantas pessoas durante esse período também, como na quaresma, costumam até jejuar durante o tempo do advento. É um tipo de penitência? É. Mas o meu serviço também ao próximo. Como é que eu estou ajudando o próximo na sua vida espiritual, na sua vida humana, na sua vida afetiva? Como é que eu estou colaborando? São João Batista fala dos vales, fala das montanhas, fala dos terrenos que devem ser anivelados, mas a nossa vida é exatamente esses terrenos que precisam ser nivelados a cada dia. Quais são as barreiras que nós criamos? Quais são as montanhas que nós criamos, impedindo que a palavra de Deus seja realmente libertadora na minha vida e na vida do outro? Quantos empecilhos nós colocamos na vida do outro para que o outro não cresça, para que o outro vá sempre diminuindo e eu crescendo? Não, João Batista dizia: hoje eu batizo com água,
mas depois de mim virá alguém que é muito mais forte do que eu, muito mais forte do que eu. E ele dizia: eu não sou digno nem de me abaixar e desatar as correias de suas sandálias. Então ele sentia pequenininho diante da presença de Cristo. Que nós também sintamos esses pequenininhos diante do outro, nunca querer ser maior do que o outro, mas sempre aquele que está ao serviço do outro. E certamente nós podemos servir de tantas e tantas maneiras. Eu digo hoje, para ajudar as pessoas, não só materialmente, não só dando um prato de comida, isso também é um serviço, é uma penitência, é um gesto, é uma virtude, mas sobretudo levando uma palavra de esperança. Quantas pessoas durante esse tempo nós encontramos pessoas deprimidas? Quantas pessoas nós encontramos todos os dias, nós padres, né? Quantas pessoas encontramos a pessoa: eu estou com depressão, e a primeira coisa que eu digo: olha, esquece a palavra depressão, esquece a palavra depressão, porque você começa logo a se isolar da família, começa a se isolar da comunidade. Ninguém consegue resolver os seus problemas sozinho. Nós precisamos sempre da colaboração do outro. E a palavra de Deus é a orientação, é uma luz para a nossa vida. Quando todos os dias nós escutamos esta palavra, nós meditamos esta palavra, mas deixar que esta palavra também transforme a nossa vida. Deus não vai mudar a vida de ninguém, Cristo não vai mudar a vida de ninguém, se eu não me deixo trabalhar. Também um profissional da saúde não vai devolver a saúde de alguém se alguém não se deixa trabalhar. Por exemplo, se o médico diz: você não pode fazer isso, e você faz, você teima. Você não pode comer isso, você teima em dizer: não, eu como porque eu gosto. Como é que você quer ficar bom? Assim também é diante de Deus, diante da sua palavra. Então que a palavra de Deus seja este nosso alimento diário. Que este tempo de novena, já quase chegando ao final, seja um período também de eu reafirmar o meu propósito diante de Deus. Que propósito eu quero assumir durante essa festa de Nossa Senhora da Conceição? Nossa Senhora que viveu na simplicidade. Aliás, uma das personagens também do tempo do Advento, São José, que vai aparecer mais no finalzinho do Advento. Mesmo antes do dia 25, vai aparecer a personagem de Maria e José no finalzinho do Advento, mostrando a importância dessa família para a família humana. Para a família humana. Quantas pessoas estão se preparando para o Natal com festas, com farras, e esquece que a verdadeira personalidade, o central, a personagem central do Natal é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E olhando para a simplicidade de Maria, aquela que nos ensinou a viver o amor, a viver a doação, a viver o serviço, ela que nos ensina a caminhar também na vida da igreja. Maria que viveu sua pobreza ao lado do seu Filho Jesus Cristo, nos ensina também a acolher com alegria o seu Filho. Mas para isso precisamos pensar e repensar sobre a nossa caminhada de cristãos e cristãs. Que a palavra de Deus seja esta luz e que a cada dia nós procuremos ajudar uns aos outros a sair das trevas, mas permanecer na presença da luz que é Jesus Cristo. E com certeza Deus fará a sua parte, Deus já está fazendo a sua parte, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. A criança, o jovem, o pai e a mãe se ajudando em casa, fazendo da sua casa uma verdadeira casa de oração, um verdadeiro santuário de oração. Não deixe que suas casas se transformem em salas de cinema, mas deixe que sua casa se transforme no santuário onde você possa acolher a Mãe de Deus, possa acolher o seu filho, por que não dizer assim, a Sagrada Família. E certamente nós procurando imitar esta família de Nazaré nas nossas vidas, nós seremos felizes. Nós teremos força para superar as dificuldades e os obstáculos que nós encontramos na vida. Então continuemos a celebração, juntos professando a nossa fé, pedindo sempre a iluminação do Espírito Santo
nas decisões que nós precisamos tomar na vida. Assim como o Espírito Santo conduziu a Igreja de Cristo, assistiu Jesus e os apóstolos na sua missão, possa assistir também nas nossas atividades. De pé, rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,